Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e o tema de hoje é: quantos guias eu posso ter? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e realmente merece aqui um vídeo, um conteúdo para vocês aqui, um Momento Umbanda para vocês. Então, já vou pedir para vocês deixarem o seu like, ativarem o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos e também compartilhar esse vídeo com quantas pessoas vocês puderem. Para responder essa pergunta, primeiro nós temos que entender quem são os guias espirituais. Essa é a primeira parte. Os guias espirituais são espíritos desencarnados que alcançaram um grau de evolução. Eu sempre falei isso, algumas pessoas me perguntam, até me questionam e até acham ruim quando eu respondo isso. Caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, são eguns. Egum é um espírito desencarnado, um espírito que desencarnou. O caboclo ele é o quê? Ele é um espírito que o quê? O preto velho ele é um espírito que o quê? O baiano é um espírito que o quê? Que nunca encarnou? Não, desencarnaram. E se são espíritos que desencarnaram, são eguns. E se são eguns, algumas religiões de matriz africana não cultuam essas entidades, não cultuam esses espíritos. Agora vamos entender por que nós da Umbanda cultuamos caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, e marinheiro. Por que nós cultuamos essas entidades? Mesmo sendo eguns. Egum é um espírito desencarnado. Ponto final. A partir do momento que o espírito desencarna, ele passa por diversos graus dentro da espiritualidade. Vamos falar assim assimilar ao nosso estudo que nós temos, tá? Ele passa primeiro, o espírito acabou de desencarnar, ele vai passar primeiro pelo jardim de infância. Depois ele vai passar pelo primário, vai aprender a escrever, vai aprender a falar. Depois ele vai para o colegial, onde ele vai ter uma noção do que é o mundo lá fora. E depois ele vai para a faculdade, para alcançar uma profissão. E nessa profissão seria o grau espiritual ao qual ele está. Por isso que eu sempre falo que o espírito ele está, ele não é. O espírito ele está baiano, ele está caboclo, ele está preto velho, ele está boiadeiro. E se ele está, significa que ele pode alcançar níveis superiores. Então nós cultuamos esses eguns já com um grau de evolução altíssimo. Porque eles passaram pelo jardim de infância, pelo primário, pelo ginásio, pelo colegial, fizeram cursinho, fizeram simulado e foram para a faculdade. E a faculdade é o grau ao qual eles se encontram. Essa é a melhor analogia que eu consegui fazer para que vocês possam entender sobre eguns e sobre espíritos que já alcançaram um grau de evolução. E esses espíritos que já alcançaram esse grau de evolução, eles vêm na Terra, eles se manifestam através do seu campo áureo, do campo áurico das pessoas, através dos chakras, fazendo um acoplamento áurico, com o único intuito, que é ajudar o ser humano a evoluir, a ter um caminhar dentro da sua evolução humana, dentro da sua evolução enquanto encarnado. Isso é demais importante nós entendermos, porque nós não cultuamos eguns. Ora, algumas casas de Umbanda eu vejo que usam lá contreguns, né? Contregum significa fechar o seu corpo para que nenhum egum se aproxime de você. E se eu coloco um egum para não se aproximar de mim, o caboclo é egum, preto velho é egum, só que ele não é mais, ele é um egum, mas é um egum com um grau espiritual. E este grau espiritual já está no alto patamar. E dentro da nossa concepção, da nossa doutrina, caboclo, preto velho, ele está no mais alto grau da espiritualidade. Dentro da nossa doutrina. Se na sua não é assim, ok. E nós temos que entender essa diversidade. Nós temos fundamentado o que é a linha da razão e o que é a linha da emoção.
e temos fundamentado o que são as linhas transitórias. E esse assunto eu me aprofundo muito no nosso curso MMF, que é o método Me Fundamenta. Lá eu me aprofundo demais nesse curso. São diversas aulas explicando sobre linha da razão, linha da emoção, linhas transitórias, até nós podemos entender melhor essa situação. Mas vamos voltar ao assunto aqui, vamos continuar aqui no nosso assunto. Quantos guias eu posso ter? Então, a partir do momento que você entende que são eguns, quem são os guias espirituais, nós já sabemos. Opa, peraí. Eguns, guias espirituais. Guias espirituais são espíritos desencarnados com um grau de evolução de acordo com a linha que ele trabalha. O que é linha? Aí é caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro e outras linhas. Né? Então você já sabe, são eguns com grau de evolução. Isso já matou. Né? E algumas pessoas confundem na realidade guias espirituais com orixás. Orixá, na nossa concepção, dentro do que nós acreditamos, dentro da nossa doutrina, não é um egum. E se ele não é um egum, ele não é um espírito. Orixá é uma força da natureza. Orixá é uma energia da natureza. É claro que eu falo para vocês aqui que dentro dos nossos estudos nós conseguimos entender as qualidades dos orixás e conseguimos entender também através do entrecruzamento onde que surgem os orixás que incorporamos, que incorporam em seus médiuns. Porque é impossível nós imaginarmos incorporar, por exemplo, Oxóssi, o divino Oxóssi, o primordial. Esse primordial, que é um só, ninguém incorpora, gente. Ninguém consegue incorporar. E ele não é egum, não é um egum, não é. E por não ser um egum, algumas religiões de matriz africana cultuam essa força chamada Oxóssi. E essa força chamada Oxóssi se manifesta em determinadas religiões como uma força divina, uma força universal. Na Umbanda, muitas pessoas confundem caboclo com o orixá Oxóssi. Caboclo é um grau espiritual e caboclo, a linha de trabalho caboclo é comandada pelo orixá Oxóssi. Oxóssi é que fornece espíritos para a Umbanda que se manifestam como caboclos, e aí eles manifestam a energia primordial do orixá, mas não, caboclos não são orixás. Muitas pessoas confundem isso. Guias espirituais são aqueles guias que a gente vê, que fala, que conversa com você, que faz o atendimento. O orixá não, a própria manifestação dele é super diferente. Vocês já conseguiram ver um orixá incorporado? Um Oxóssi incorporado? Se vocês conseguiram ver, coloca aqui nos comentários para mim. Me fala qual foi a sensação que você teve, porque a sensação é divina. É maravilhosa essa sensação de você sentir o orixá perto de você e ele ali dançando e você vai entrando na vibração. A própria dança do orixá já te envolve, já te descarrega e já te equilibra. A própria dança dele, os movimentos dele já faz isso. Por isso que eu falo que é maravilhoso. Nossa, é divino. Realmente é divino você presenciar uma dança de Oxóssi, uma força maior de Oxóssi. É divino, gente. É muito divino mesmo. Mas vamos continuar. Você conseguiu entender então que espíritos, guias espirituais, são espíritos desencarnados que são eguns com um grau de caboclo, preto velho, e boiadeiro, baiano, marinheiro, etc. Orixás são forças da natureza emanadas do primordial, ou seja, o orixá primordial emana para a terra e se multiplica de si para outros orixás, Oxóssis. E são esses outros que se multiplicam que se manifestam dentro das diversas casas de Umbanda, diversas casas de Candomblé e diversas casas. Antes que você me pergunte, a Umbanda incorpora orixá, Pai Paulo? E antes que alguém me atire pedra, eu vou responder sim, incorpora. Mas
No entanto, existem algumas vertentes, algumas umbandas que não aceitam, não incorporam o orixá. Elas incorporam os guias espirituais. E antes que alguém me atire pedra ainda, que fala que orixá é do candomblé, a minha resposta é: o candomblé não comprou o orixá. O candomblé não tem patente sobre o orixá. O orixá ele está para toda a humanidade, desde que o cultue com fé. O orixá está para toda a criação divina, desde que o cultuem com fé. Só isso. E se vocês estudarem religiões, vocês vão ver Oxóssi em diversas religiões mundo afora, com outros nomes, é verdade. Mas a essência do primordial Oxóssi está lá. Então, Oxóssi está para toda a criação. Vai de acordo com o que você estuda, com o que você conhece, para poder realmente entender essa situação. Mas a pergunta, Pai Paulo, é: quantos guias eu posso ter? Calma. Primeiro eu preciso que você entenda o que é o Espírito, o que é o Orixá. Eu vou responder, calma. Poder responder essa pergunta com propriedade, eu preciso colocar uns pontos. E esses pontos é de mais importante você saber, você conhecer, para poder dialogar com outras pessoas que vão também te apontar o dedo, vão também te atacar pedra. Os guias espirituais seguem uma hierarquia divina. Então, como eu disse, Oxóssi ele é responsável pela linha dos caboclos. E é ele que fornece espíritos que absorvem a energia de Oxóssi, ele que absorver a energia de Oxóssi e ele que entrega espíritos para a Umbanda para atuar na linha de caboclo. Então, caboclo pertence ao primordial Oxóssi, e do primordial pertence a outros orixás Oxóssis que se manifestam em casas de Umbanda, em terreiros de candomblé e etc. Então sim, eles seguem essa hierarquia, e essa hierarquia divina acontece com Oxum, acontece com Iemanjá, acontece com Ogum. Por exemplo, vamos citar aqui a Cabocla Iara. A Cabocla Iara é uma cabocla das águas. Eu não vou nem dizer aqui que é de Iemanjá ou de Oxum, não vou dizer isso. É uma cabocla das águas. As águas pertencem a Oxum e Iemanjá. Ah, então ela é um guia espiritual de Iemanjá? Não, ela é uma cabocla sobre a linha, a força emanada de Iemanjá sobre a falange de Oxóssi. Oxóssi emana esta força para Iemanjá, forneceu um espírito que absorveu a energia de Oxóssi para Iemanjá, e Iemanjá fornece para a Umbanda uma cabocla que leva a sua energia junto com a de Oxóssi. E assim é com todos os outros orixás, com Xangô, com Ogum, com Obaluaê, com Oxum, com todos os outros, com Inhaçã. Então é possível você ver, por exemplo, vou dar um exemplo, caboclo pedra vermelha. Pedra, nós já sabemos que falar pedra é de Xangô. Vermelha, nós já sabemos que é Ogum. Mas ele é caboclo. Se é caboclo, é um espírito que foi a hierarquia maior Oxóssi que forneceu para atuar na linha de caboclo sob a regência de Ogum e de Xangô. Pai Paulo, na minha casa eu dou vermelho para Xangô. Aí seria Xangô, Xangô? Seria Xangô, Xangô dentro da sua doutrina. Mas o melhor método de você entender a etimologia dos nomes é você perguntar diretamente para a entidade. Por exemplo, caboclo pena. Meu pai, qual que é a sua linha? Qual que é a sua falange? Ele vai te responder. Você já sabe que pena é um elemento de Oxóssi. Ele vai responder Oxóssi na linha ou na falange, mas ele pode ser, por exemplo, pena roxa, pena vermelha, pena azul. Só que ele respondeu para você apenas pena. Eu sou caboclo pena, caboclo sete penas. Sete penas, sete vibrações, penas é de Oxóssi. Então o senhor atua em todas as linhas de Umbanda? Sim, atua em todas as linhas de Umbanda. Mas qual que o senhor atua agora, Oxóssi? Ele vai te responder. E aí, pela etimologia do nome, nós conseguimos ter uma ideia de linha e de falange. E conseguimos ter uma ideia da hierarquia espiritual que existe. E agora sim, a gente começa a responder a sua pergunta. Quantos guias eu posso ter? Partindo do princípio que a maioria dos médios tem, no mínimo, um caboclo, um preto velho, um herê, um boiadeiro, um baiano, um marinheiro, um cigano, um exu, uma pombagira, um exu mirim, então seria 11 entidades.
Seria 11 entidades. Então, ó, caboclo, preto velho e herê. Boiadeiro, baiano, marinheiro e cigano. Exu, pombagira e chumim. 10 entidades. Seria 10 entidades então, eu falei errado. Se são 10 entidades, esse é o mínimo que a pessoa teria. Pai Paulo, da minha casa não trabalha nem com boiadeiro, nem com baiano, nem com cigano, nem com marinheiro. É só caboclo, preto velho, herê e Exu. Só. Então você tem caboclo, preto velho, herê e Exu. 4. Só que na sua trama, no seu enredo, existem essas entidades que trabalham de modo oculto. De modo oculto. Porque eles respeitam a casa em que você está. Eles respeitam a doutrina que você segue. Eles respeitam. E se eles respeitam, o marinheiro, por exemplo, não tem que chegar lá e falar assim, ó, cheguei, sou marinheiro, eu quero trabalhar, Não, aí eu tô falando que nem um baiano, né? Cheguei, quero trabalhar, que nem um baiano aqui. Aí o baiano fala, o baiano marinheiro ali fala, eu quero trabalhar. Aí o pai de santo fala, mas ó, a voz me dá go, nós não trabalhamos com a vossa linha aqui. O guia vai respeitar, ele não vai enfrentar. Não vai. Se ele enfrentar, ele tem que dar todos os fundamentos, o porquê dele estar ali, qual o motivo que ele está, por que os outros guias não resolvem e ele tem que estar ali. Então ele vai ter que ir com todos os argumentos possíveis para provar para o pai de santo, para a mãe de santo, que ele é necessário. Agora, se ele for provar, aí cabe ao pai de santo e à mãe de santo entender isso. Eu respondi 10. Mas entenda, existe uma força muito mais além disso. Porque nós sabemos que os guias espirituais, eles têm o que fazer. Eles não estão lá de cabide. Não estão lá de cabide esperando. Você fala, hoje eu vou incorporar caboclo, hoje eu vou incorporar preto velho, hoje eu vou incorporar... Não é assim. Não é assim que funciona, não. Inclusive, eu quero falar para vocês que não existe menu, não existe cardápio de guia. Opa, o que é isso, pai Paulo? Responde para mim aí. Não existe cardápio de guia. Quando eu falo cardápio de guia, é você ter, por exemplo, um book, né, um catálogo lá, e fala, ó, caboclo pena branca é isso, caboclo pena amarela é isso, caboclo pena verde é isso, caboclo pena azul é isso, caboclo pena vermelha é isso, caboclo pena preta, pena cinzenta. Eu tô falando de caboclo pena só. Aí vem caboclo pedra, caboclo isso, caboclo flecha, flecha, uma flecha, duas flechas, três flechas. E fala para a pessoa e fala, pode escolher o guia que você quiser aí, eu incorporo para poder trabalhar. Não funciona assim. Isso não existe. E se você já caiu, infelizmente, na ladainha de uma pessoa assim, porque eu sei que existem pessoas assim que já chegou até mim essa informação, você foi enganado. Isso não é assim. Não é assim, eu quero incorporar o caboclo ventania, por exemplo. Depois eu até preciso contar essa história do caboclo ventania, que foi eu. Isso é comigo. Não, eu quero incorporar o caboclo tupinambá, eu quero incorporar o caboclo tupi, eu quero incorporar o caboclo pena branca. Isso não existe. Os guias, eles estão prontos para trabalhar com você e são designados para trabalhar com você por um único motivo: alavancar a sua evolução e te dar equilíbrio racional e emocional aqui na Terra. Agora cabe a você, cabe somente a você escolher se você quer trabalhar e atuar na Umbanda. Esse é o real motivo que os guias estão com você. Então não existe cardápio, não é você que escolhe o guia, não é você não. Não é você que escolhe não, é o guia que te escolhe. E se é o guia que te escolhe, você tem que ter seriedade, sobriedade para entender isso. Agora que nós já discutimos isso, o negócio de cardápio, que não existe cardápio, não existe menu, você precisa entender agora como é que funciona o seu enredo, a sua trama, para poder responder para você com propriedade quantos guias você pode ter. Vamos lá. Um guia, quando ele escolhe o médium dele para trabalhar, pode ser por N motivos. Por N questões. Pode ser por uma questão energética, ou a espiritualidade maior falou assim, você vai trabalhar com o Paulo. Vai lá trabalhar com o Paulo, pronto e acabou. Ou pode ser que esse guia já está com você algumas encarnações. Ele te acompanha já algumas encarnações como seu mentor espiritual e encontrou na Umbanda um modo de poder trabalhar prontamente com você. Como eu disse, não é você que escolhe o guia.
É eles que escolhem você, é a espiritualidade maior que designa como que você vai trabalhar e para quem você vai trabalhar. No meu caso, seu Exu Sete Caveiras, ele não tem uma ligação direta comigo, mas ele tem uma ligação direta com o Preto Velho que trabalha comigo. Ele tem uma ligação direta. E se você quiser, inclusive, conhecer a história do Exu Sete Caveiras, eu recomendo fortemente que você leia o livro O Guardião Exu Sete Caveiras, a história da luz nas trevas. E no mesmo livro, que são 2 em 1, você ainda vai ler O Resgate de Tiriri. Então, aproveitem essa história magnânima que existe do Senhor Exu Sete Caveiras, junto ao Pai Manuel de Arruda, junto ao Caboclo Flecha Certeira, que são entidades que me assistem. E se você quiser entender também como que funciona o processo, até um espírito se tornar um guia, até um espírito se tornar um Exu, dentro do livro tem uma passagem que fala que o Exu ficou mais de 70 anos esperando para que ele se tornasse o Exu. Lembra que eu citei ali atrás? Jardim de infância, primário, ginásio, faculdade. É isso, gente. A pessoa não desencarna e não vai virar um guia espiritual. Não é assim. Não é assim. Pode até ter sido assim com alguns espíritos que se sacrificaram em efeito sacrificial. Eles encarnaram para poder ajudar uma pessoa. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, Chico Xavier. Chico Xavier, para mim, é um espírito que encarnou ele em tom sacrificial para poder alavancar o espiritismo, a mediunidade. A mediunidade, com certeza. Então lá em cima ele já deve ter até uma função, tá? É claro, ele teve que passar pelo desdobramento dele, etc. e tudo mais. Um guia, quando desencarna, ele precisa ter um chamado. Porque eu conheço uma outra história também, que a pessoa veio para a Terra para ser um ponto de equilíbrio entre a espiritualidade e a humanidade, entre a escravidão, entre a invasão e etc, etc, etc. E ele lutou sempre para ter o equilíbrio ali. E quando ele desencarnou, quando ele teve as suas memórias ancestrais recuperadas, quando ele recuperou todas as suas memórias ancestrais, ele começou rapidamente a ingressar no mundo espiritual como uma entidade espiritual. Então, claro, nesse caso ele pulou o jardim de infância, pulou o primário, pulou o ginásio, foi direto para o colegial e faculdade. Então, não é o mesmo tempo de uma entidade para outra. Mas a pergunta é, Pai Paulo, quantos guias eu posso ter? Você já respondeu que é 10. Se é 10, eu já estou feliz. Então eu tenho um caboclo, eu tenho um preto velho, um herê, um exu, uma pombagira, um boiadeiro, marinheiro, cigano, marujo. Beleza, é isso, ponto final. Posso bater martelo? Não, não pode bater martelo. Imagina numa gira espiritual. Esse é o Flecha Certeira, que incorpora em mim, é chamado para resolver uma missão no mundo espiritual. Ele foi chamado. Se ele foi chamado, ele não pode estar lá onde ele foi chamado e aqui, e eu estou chamando o caboclo. Nesse momento se apresenta um outro caboclo. Se apresenta e vem, ele vem e trabalha. Pode ser, por exemplo, pena branca, pena vermelha, pedra, pode ser um outro caboclo. Esse caboclo nós chamamos de caboclo de costas. Algumas casas chamam de caboclo ganga, algumas casas chamam de caboclo sentinela, algumas casas chamam de segundo caboclo. E assim por diante. Posso ter um segundo e terceiro caboclo? Pode. Você pode ter um segundo e terceiro caboclo. Mas não vai passar de 21 caboclos não, gente. Não vai. Agora, se você me perguntar diretamente, quantos guias você tem, Pai Paulo? Olha, eu tenho... Quantos guias a espiritualidade queira que eu trabalhe com eles? Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 7... Pode ser 21, pode ser o número que eles quiserem. Se a espiritualidade quer que eu trabalhe com esses espíritos, eu vou trabalhar. Pode ser com apenas 1, pode ser com 2. É a espiritualidade que manda, não é você que decide. Resumindo, toda essa questão que eu estou falando para vocês aqui, de quantos guias eu posso ter, a maioria das pessoas, elas limitam. Você só pode ter um caboclo, um preto velho, só. Aí as entidades entendem essa liturgia onde você está, e ela entende essa doutrina, então não vai acontecer, por exemplo, a apresentação de outro caboclo de outro preto velho. No entanto, na espiritualidade, eles existem, indiferente se você aceita, se você acredita ou não. Existe ali para você trabalhar, agora falando de energias, né? Existe
a energia vegetal, a energia ígnea, a energia eólica, a energia telúrica e a energia cristalina. Existe ainda a força do tempo e existe ainda a energia aquática. Então, ó, cristal, mineral, ígneo, vegetal, eólico, telúrico e aquático. Essas 7 energias. Dentro dessas 7 energias, se alguma entidade sua se apresenta com uma dessa energia, então é -1. Então você teria que ter ainda mais 6 entidades que atuam com você nessas energias, porque essas energias são essenciais para a movimentação da Umbanda, para a movimentação das energias da Umbanda, dentro da sua falange, dentro do seu corpo e do seu espírito para poder trabalhar na Umbanda. Falando de energias. Agora, Pai Paulo, na minha cabeça só se apresentou um caboclo até hoje, não tem importância. Esses outros, eles existem, mas não têm a necessidade de se apresentar. Eles são indiferentes, se você acredita ou não, se você aceita ou não. Eles são indiferentes. Eles vão estar ali. Pode ter certeza disso. Então você pode até ter 3, 4, 5 caboclos, mas só 1 ou 2 que vão se apresentar mais. Você pode ter 3, 4 pretos velhos, só que é 1 ou 2 que vai se apresentar mais. 2, 3 herês, só que é 1 ou 2 que vai se apresentar mais. E se não for só 1? E assim seria em todas as linhas de trabalho. Eu trabalho com 2 Exus. Com 2 Exus e quem mais vem é um, o outro vem esporadicamente. Eu trabalho na minha coroa com 2, 3 caboclos. 3 caboclos, aliás. Quem vem mais é um, o outro é esporádico, o outro só vem uma vez por ano. Agora eu sei que existem outros caboclos, outras forças. Eu sei que existem. E eles estão lá. Eu sei que eles estão. E quando eu faço uma oferenda para o guia-chefe da minha coroa, eu peço para que ele se expanda, estenda essa oferenda a todos os outros, mesmo que eu não saiba o nome deles. Eu não preciso saber. Uma outra pergunta que sempre me fazem de quantos guias eu posso ter, por exemplo, eu trabalho com sua flecha certeira. Meu avô trabalhava com o caboclo 7 estrelas. Então tá, meu avô desencarnou há muito tempo. O 7 estrelas pode chegar no seu flecha certeira e falar assim, ó, afasta, que agora que eu vou assumir ele? No meu intuito, não. No que eu entendo, não. Porque a espiritualidade maior já tinha designado o seu flecha certeira para trabalhar comigo. Quem é ele, entre aspas, o outro caboclo, para chegar e falar, afasta a flecha certeira? Isso não. Agora, se eu não tivesse o seu flecha certeira trabalhando comigo, se eu não tivesse ninguém trabalhando comigo dentro da minha mediunidade, meu avô faleceu. E aí seu 7 estrelas procurou um outro médium e me achou. Aí sim, eu posso manifestar uma herança espiritual. E essa herança espiritual é do meu avô. E ainda tem uma outra situação. Outra. Seu flecha certeira atua na minha coroa. Seus 7 estrelas chegam e falam assim, seu flecha certeira, afasta um pouco que eu quero incorporar no menino para dar um recado para os outros aqui. Seu flecha certeira vai se afastar, seus 7 estrelas pode vir e pode dar a comunicação. Pode. Agora é tudo de acordo com energia, gente. Existe uma questão muito fundamental. Será que eu estou preparado para manifestar esse outro caboclo? Será que eu estou capacitado? Eu estou acostumado com a energia que é afim comigo, que é seu flecha certeira. Será que um outro caboclo vindo é diferente? Os guias que já atuam comigo, eu reconheço a energia. Reconheço a energia também dos seus 7 estrelas pela vibração. Mas para incorporar são outros 500. Então não é assim. Eu vou incorporar hoje o guia do meu avô. Eu vou incorporar hoje o guia do meu pai. Não é assim não, gente. Eu escuto algumas histórias aí que me deixa cavernoso. Herança espiritual é muito diferente. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Mas a herança não vai expulsar os outros guias e vai começar a trabalhar. Pode trabalhar até em conjunto, mas expulsar não. Uma outra pergunta que várias pessoas me perguntam é assim, eu obrigatoriamente tenho que incorporar um preto velho, um herê, um baiano, obrigatoriamente eu tenho? Bom, obrigado, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é. Você tem que estar ali de coração. E aí, como diz Pai Manuel de Arruda, o caminho da incorporação é um só. O mecanismo da incorporação é um só. Não existe, por exemplo, o boiadeiro me pega pelo dedinho, o baiano pelo dedão, o marinheiro pelo dedo aqui anelar,
o outro pega pelo ori, o outro pega pelas costas, não é assim. O caminho mediúnico é o mesmo. E se você está preparado para manifestar um caboclo e um preto velho, então você está preparado para manifestar todas as outras linhas. O que acontece muito é questão de afinidade. As pessoas não têm afinidade com linhas que eles mal conhecem. Por exemplo, a linha dos ciganos, por exemplo, a linha dos baianos, boiadeiros, e dão vazão a outras linhas. No meu intuito, na minha intenção, todos os médiuns deveriam começar o seu desenvolvimento mediúnico pelo caboclo e pelo preto velho, que são alto patamar, alto grau de evolução. Depois que eles incorporarem caboclo e preto velho, as outras linhas vão fluir normalmente. Basta você ter afinidade espiritual com essas linhas. Quantos guias eu posso ter, Pai Paulo? Fiquei mais confuso. Não, você não ficou confuso. Você não ficou. Porque você tem que ter, dentro da linha da direita, caboclo, preto velho e Herê. Dentro da linha da esquerda, Exu, Pombagira e Mirim. E aí tem as linhas transitórias, que são boiadeiro, baiano, marinheiro e cigano. E dentro dessas linhas transitórias é uma questão de afinidade, que você pode incorporar ou não. Outro assunto, Zé Pilintra, onde que ele se encaixa nisso? Zé Pilintra é um mistério em si. E dentro do nosso curso MMF, quando eu falo sobre linhas de trabalho, linhas transitórias, seu Zé Pilintra tem acho que umas 3, 4 aulas só dele. Porque ele pode vir como Exu, pode vir como baiano, pode vir como juremeiro, pode vir como catimbó, ele é um mistério em si. Eu posso ter também o Zé Pilintra? Se seu Zé Pilintra decidir que quer trabalhar com você, pode. Agora, não é você que fala, eu quero ter um Zé Pilintra. Não é você, não. É ele que trabalha com você. E é uma entidade que, verdade seja dita, eu tenho paixão por ela. Paixão. Mas eu, Paulo, não incorporo. Quem incorpora Zé Pilintra é a minha esposa. E olha que a minha esposa ela é baixinha e quando ela incorpora, ela vira um homem de 2 metros de altura ali. Até quando ele bate a bengala, ele vem conversando, nossa senhora, dá para sentir a energia de longe dele. Quantos guias eu posso ter? Segundo o Pai Manuel, que trabalha comigo, é quantos guias a espiritualidade quer que você trabalhe. Não é você que decide. É quantos guias a espiritualidade quer que você trabalhe e que você desenvolva. Não queira tocar o telefone para lá. Deixe o telefone tocar de lá para cá. Estude, se aprofunde, encontre os fundamentos das linhas de trabalho para você buscar a afinidade, buscar o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, para você ter liberdade de incorporação com o conhecimento adquirido. E aí eu recomendo para vocês o nosso MMF, que é o nosso curso que nós temos, que é completo, que você leva 7 cursos em um. Então, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos aqui, tá? Axé, galera!